Título da exposição: A incredulidade. Se vocês prestaram atenção na leitura, nós podemos ver claramente que muitos preferiram as trevas ao invés da luz. Então eu quero fazer uma introdução pensando um pouquinho no contexto anterior das nossas exposições de Marcos. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 6. Então, depois de um grande testemunho de fé, de duas grandes experiências com o poder, a manifestação da glória de Cristo de Jesus, curando aquela mulher com fluxo e também trazendo à vida a filha de Jairo. Marcos agora então ele destaca aquilo que é brutal, que é o maior desafio, o crer em Jesus. E o quanto o crer e a incredulidade pode estar tão perto. A fé está muito próxima da possibilidade da descrença e da decepção. Nós vamos ver. Os ouvintes do Evangelho, eu, você, cada um de nós, precisamos saber disso. O seu cristianismo, o meu cristianismo, não deve estar ou se constituir em uma glória própria ou uma ambição de glória, sem digerir ou sem compreender o mistério da cruz, a obra de Cristo Jesus, e tomar o conhecimento dele. A história de Jesus mostra com destaque um rompimento do servo de Deus com a sua pátria, com a sua parentela e até mesmo com a sua casa. Sabemos que Ele é o nosso Criador. E essa mesma escala de renúncia é vista em outros textos de homens e mulheres como eu e você. Nós podemos lembrar e entrar na própria história de Abraão. Gênesis 12:1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas nós sabemos que o versículo de Gênesis 12:1 continua, e sabemos que o que vem adiante é a bênção a todos aqueles que o abençoarem. E então Deus faz sair algo de fato novo, para toda essa separação que muitas vezes é amarga, é dolorosa, é sofrida. Mas esses grilhões que nos prendem muitas vezes é o que nos atrapalha em nosso vivo relacionamento com Deus. Muitas vezes nós nos prendemos às coisas e às pessoas, ao invés de nos apegarmos a Cristo. Nos apegar àquilo que o Senhor nos prometeu. Por isso que quando lemos João, capítulo 3, especialmente esses versos 17 a 21, nós vemos claramente o desprezo das pessoas, porque elas amaram as trevas. E muitas vezes nós preterimos aquilo que é mais importante e amamos aquilo que é secundário e colocamos como primário em nossas vidas. E aí então eu quero com vocês me debruçar nesse texto de Marcos 6, versículos de 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhando
dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos seus ouvintes ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez? Não é este o filho do carpinteiro, de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, que o nosso coração, a nossa mente, possa estar aberta à Tua palavra, que nada possa atrapalhar o entendimento daquilo que o Senhor quer ensinar-nos. Que nós possamos sair daqui convencidos pelo Teu Espírito, das necessidades de mudança, de rompimento, seja elas quais forem, mas tudo visando a Tua glória e o Teu louvor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Mensagem central: o terrível pecado da incredulidade continua ceifando seus adeptos. Aqueles que permanecem como estão, que não creem, que não se arrependem, vão receber a ira de Deus. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há uma possibilidade para você, por mais bondoso e bondosa que você possa ser. E aqui então eu quero trazer 3 lições em 3 blocos diferentes. E o primeiro que eu quero trazer aqui à nossa vista é subestimar o que é familiar. O Davi bem lembrou aqui, entre uma canção e outra, exatamente isso. Quando nós lemos o Salmo 100, nós sabemos que parte da nossa vida de adoração é o momento de louvar, de engrandecer a Deus. Mas isso pode se tornar uma rotina, ou uma profissão, ou simplesmente um hábito, em qual eu canto palavras, mas que elas de fato não brotam. Em que sentido? No sentido de uma vida prática. Eu não louvo ao Senhor com alegria no meu trabalho. Eu não louvo, eu não celebro ao Senhor em momentos de dificuldade, de sofrimento, de dor. E outras horas, até mesmo quando as coisas vão bem, eu também me esqueço que tudo que tenho e tudo que sou é a misericórdia e a graça dele. E aqui nós vamos ver que isso é muito comum nos nossos dias também. E com diversos pontos aqui. Os homens de Nazaré dizem que estavam escandalizados com o Senhor Jesus. Eles achavam inconcebível alguém que vivera entre eles por tantos anos, aproximadamente 30, cujo seus irmãos e irmãs, eles conheciam, merecesse ser seguido como um mestre. Nunca houve uma localidade nessa terra com tantos privilégios quanto Nazaré.
Durante aproximadamente 30 anos, o Filho de Deus residira naquela cidade, estava ali, percorria as ruas, andava de lá para cá. Durante esses 30 anos, ele adorava a Deus. Diante dos olhos daqueles habitantes da cidade, vivendo uma vida perfeita e imaculada, porque ele era o Cristo, ele é o Senhor das nossas vidas. Porém, isso tudo, para aqueles homens e mulheres, era vão. Eles não estavam preparados para crer no Evangelho, quando o Senhor voltou à sua cidade, não a cidade natal, mas a cidade da sua residência. Ele vai à sinagoga, com aquele coração cheio de compaixão e ternura, e ensina o povo aonde ele viveu. Eles não acreditam. Eles têm vergonha. Como assim? Eles estão escandalizados. Durante tanto tempo ele esteve aqui conosco e agora quer nos ensinar. Que direito ele tem? Escandalizado estou. Muitos, provavelmente, destacado aqui por Marcos, demonstravam isso. Em tudo isso, não há coisa alguma que nos deva surpreender. O mesmo sucede ao nosso redor, a cada dia, em nossa própria terra, em nossa própria igreja, em nossa família. Como se dissessem, ele não é capaz de ajudar-me, dar conselho ou me ensinar sobre determinado assunto. Se eu fosse chorar como ministro do Evangelho, por tantas vezes, perceber e ver pessoas que desprezam, eu ficaria chorando em casa. Porque esse é o próprio exemplo. Se desprezaram o Filho de Deus, não vão me desprezar. Não vão achar, quem que é esse barbudo? Quem que é esse Daniel Zag? Eu vou lá na internet e vejo Augusto Nicodemos, eu vejo Franklin Ferreira, eu vejo Jonas Madureira, tal e tal. Quem é ele? O que ele pode me dar? Quantas vezes um conselho é desprezado, um conselho que é orado, a qual muitas vezes, como pastor, tira o nosso sono. E não falo isso com pesar, porque eu sei que é parte do ministério da minha vida. Eu saí da onde eu saí por causa que é a vontade de Deus e não minha, mas me fez amar isso de tal modo. Porque senão, se fosse a minha vontade, eu ficava lá batendo bola o resto da minha vida, jogando basquete. Mas ele me chamou, isso me cativou de tal maneira que eu amo isso. É um privilégio, é um prazer, e eu não canso de falar. Eu sei de onde eu fui tirado, das trevas, para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E aqui está um ensino claro, e eu sei disso, e vai acontecer, talvez hoje ou talvez amanhã, porque sempre tem um melhor. Sempre tem alguém que faz mais, ou um detalhe, ou uma visita, ou um abraço, ou um aperto de mão, diferente, mais abençoador. As Escrituras, a pregação do Evangelho, as ordenanças cristãs e os abundantes meios de graças
estão sempre sendo subestimados pelo povo de Deus. Uns colocam determinada data, ceia, aniversário da igreja, dia da reforma, batismo, em autoestima. Mas acaba e logo desprezam. Preferem ficar em casa, descansando, do que estar no culto público, de estar adorando a Deus, de estar com aquele irmão que incomoda, mas que me afia, que muda o meu caráter, que transforma a minha vida. É uma espantosa verdade que no campo da religião, mais do que qualquer outra atividade humana, a familiaridade gera desprezo. Sempre o louvor da outra igreja é melhor, é mais animado, tem palmas, tem isso, tem aquilo. A escola bíblica, nossa, é assim, é assado. E a nossa sempre está abaixo. Eu converso com pastores e vejo claramente isso. A nossa igreja passou por uma mudança recentemente, mas há quanto tempo nós trabalhamos duro. E aí vem um ali, acolá, e fala, eu não fiquei aqui por causa disso, por causa daquilo. A pessoa não tem nem vida, nem experiência com Deus, mas quer apontar o dedo e falar A, B, C, D. Quantas vezes isso chega aqui, mas isso não muda nada, porque Cristo foi desprezado. O que é IBR em Santa Bárbara do Oeste? O que é o pastor? O que são os seus presbíteros, os seus líderes? Seremos desprezados, irmãos. Seremos desprezados. Mas há um grande consolo para nós, porque nós temos a experiência, a própria vida do Filho de Deus, o nosso Salvador, que passou por isso. Há nisso consolo a nós, fiéis ministros da palavra de Deus, os quais muitas vezes se sentem desanimados diante da incredulidade do povo, e de modo geral, daqueles que estão próximos, que estão familiarizados. Então há essa subestima e sempre valorização do outro. Mas há consolo para nós, um consolo verdadeiro para os crentes. Não se sinta sozinho ou desamparados, mesmo que os seus familiares te desprezem, mesmo que os seus amigos e irmãos em Cristo te desprezem. Cristo também foi desprezado. Lembre-se desses crentes que estão bebendo o cálice, porque amam o seu mestre e bebem do mesmo. Lembre-se que ele também foi desprezado por aqueles que melhor lhe conheciam. Então, aprenda que a conduta mais coerente possível não faz outras pessoas adotarem seus pontos de vista, suas opiniões, os seus conselhos, porque nem mesmo Cristo de Nazaré foi reconhecido pelos cidadãos de Nazaré. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Foi o Senhor Jesus que disse. Então, receba o consolo que vem dele, e continue, persevere, insista em fazer ele glorificado. A glória nunca deve ser nossa mesmo. E aí então nós entramos em uma lição que continua. A humildade que antecede o ministério público de Jesus. A frase dos habitantes de Nazaré é: não é este o carpinteiro? É o puro desprezo. Então essa é uma das expressões notáveis que nós podemos ter e encontrar aqui no Evangelho de Marcos. Ele mostra claramente
e duramente que essa vida de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, foi uma vida que não temeu a opinião alheia. Porque aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe, aquele que sem o qual nada do que foi feito se faria, o próprio Filho de Deus tomou sobre si mesmo a forma de servo. E do suor do seu rosto comeu o seu pão, como qualquer homem trabalhador. Ele era funcionário do seu pai. Ele trabalhou sim na carpintaria. Ele pôs a mão na massa. Até o início do seu ministério, ele foi alguém que serviu a sua família. Nós não sabemos exatamente quando acontece a morte do seu pai, mas o que nós podemos entender é que ele continuou o legado da carpintaria até os 30 anos. Isso me faz lembrar, me refletir no amor dele. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3, versículos 17 e 19. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, até que Ele volte e nos busque. Mas que nós podemos conhecer esse amor que foi derramado sobre nós, esse amor do homem carpinteiro, que é muito mais do que um carpinteiro, é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela é, e Ele foi à cruz, por você, por mim, por cada um de nós. Ele pagou o preço do nosso pecado, com a sua própria vida, e derramou sobre nós sua misericórdia, seu perdão e graça, de modo abundante, que nada e nem ninguém pode nos separar de tão grande amor. Embora rico no seu amor por nós, ele se fez pobre. Jesus humilhou-se tanto no decorrer de toda a sua vida, até a sua morte. Não poupou a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter vida. Então, quando nós estivermos lendo essa passagem, lembremos-nos de que não há pecado algum na pobreza, porque ele também era pobre, apesar de rico. Nunca precisaremos envergonhar-nos por ser pobres, por sermos, muitas vezes, sem a abundância, que para muitos é o sucesso da vida. Antes, para nós, é ter Cristo como nosso suficiente Salvador. Jamais deveríamos desprezar pessoas que passam necessidades. É uma desgraça alguém estar escravizado em jogatinas, ao álcool, às drogas, à ganância, à mentira. Entretanto, não há desgraça em trabalhar com as suas próprias mãos e ter pouco
mas ter o suficiente, porque Ele prometeu a nós. Então, a ideia da carpintaria em Nazaré deveria lançar por terra esses altivos pensamentos de uma prosperidade, de uma vitória por aquilo que eu tenho ou possuo. Isso é ídolo, é idolatria à riqueza. Não pode ser desonroso ocupar uma posição digna pelo suor do seu trabalho, porque Deus nos deu também esse privilégio do trabalho. E então, nós vamos para o último ensino, o terrível pecado da incredulidade. Duas notáveis expressões aqui foram utilizadas por Marcos para nos ensinar algumas lições. Uma delas é que o nosso Senhor não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. A razão, sabe qual é, irmãos? A dureza do coração. Lembra que nós passamos pelas sementes que eram jogadas sobre o solo? E nós falamos muitas vezes sobre essa expressão da dureza do coração do homem, que ora se empolga, mas logo que vem a tribulação, que vem as dificuldades, ele morre. Nós falamos também daqueles que muitas vezes emocionados estão, e assim, cheio de vigor, demonstram algo, até que, da mesma forma que entraram, saem, desprezam a única coisa que pode, de fato, lhe salvar. Ou melhor dizendo, a única pessoa que pode lhe salvar, Cristo Jesus. E aí nós vemos que a outra expressão que o nosso Senhor destaca e que Marcos registra, admirou-se da incredulidade deles. De fato, Marcos escreve algo que deve nos chamar a atenção. A primeira dessa expressão, então, mostra-nos essa incredulidade que tem poder de furtar aquilo que é o fundamento, é a razão do nosso viver, o próprio Cristo. E a segunda mostra uma incredulidade como um pecado tão irracional e tão suicida que deixa Cristo admirado. Nunca é demais, irmãos, nunca é demais a nossa vigilância contra o pecado da incredulidade. Não pensa que nós, redimidos, salvos e comprados por Cristo Jesus, muitas vezes agimos assim como um incrédulo. Acreditamos que Ele nos salvou, mas não acreditamos que Ele pode fazer diversas coisas em nossas vidas. E ficamos combatendo aquilo que Ele pode, de fato, mudar em sua vida. Então, esse é o mais antigo pecado da humanidade. Começou lá no Jardim do Éden, quando Eva deu ouvido às promessas não de Deus, mas de Satanás. Certamente não morrerás. Gênesis 2:17. Então, a incredulidade é o mais maléfico de todos os pecados no que diz respeito às suas consequências. E vocês sabem qual é, né? É trevas. Mas não é alguns dias, é eternidade em trevas. É receber a ira de Deus.
esse pecado trouxe a morte a muitos e muitos homens. O povo judeu, muitas vezes, por conta dessa incredulidade, ficou no deserto e não viu a terra prometida. Andaram 40 anos e não viram. Então, esse é o pecado que, de modo especial, está lotando o inferno. João 3,18, o que não crê já está julgado. A sentença já está posta. Não vai ter requerimento, não vai ter opção de defesa pessoal, mas tão somente a ira de Deus. Então, esse é o mais insensato e incoerente de todos os pecados. Ele leva o ser humano a rejeitar as mais claras evidências, a fechar os olhos do Cristo, ou para Cristo. É o testemunho que leva o homem a crer em uma mentira, a subverter a verdade de Deus. É o pior de tudo. A incredulidade é o pecado mais comum nesse mundo. Milhares e milhares de pessoas são culpadas desse delito. Não crer em Cristo é a condenação para todo sempre. Então, que possamos exercer com vigilância sobre os nossos próprios corações quanto às questões da incredulidade. Uma frase para que nós possamos pensar: o coração e não a cabeça é a sede desse misterioso poder. O que torna os homens incrédulos não é nem a ausência de evidências, nem as dificuldades da doutrina cristã. Antes, é a falta do crer. Nós temos conversado na sala de doutrina com os novos membros, os irmãos que vão se batizar. Não tem a ver sobre os nossos conceitos teológicos, se eu sou A, B, C ou D, mas é se eu crer no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se eu me arrependi dos meus pecados e agora submissos à sua vontade expressa na sua palavra, e eu estou nesse processo contínuo de santificação diária. Mas do contrário, eles amam o pecado. É isso que nós vimos ali no texto de João. Por quê? Porque estão presos ao mundo. É sobre esse estado mental que as razões plausíveis, por mais claras que para nós são, para eles não são. Agora, o coração humilde, semelhante a uma criança, é capaz de crer. Então, continuemos a vigiar o nosso coração, mesmo depois de havido sido redimido pela sua obra na cruz por nós. Vigiem e orem. Para concluir essa exposição, a raiz da incredulidade nunca é totalmente destruída. E é verdade isso. Não pense que você não vai ter dúvidas na sua trajetória cristã. Basta que deixemos de vigiar e de orar, e logo surgirá uma grande safra de incredulidade. Nenhuma oração é tão importante quanto aquela que os discípulos fizeram: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Amém?